Shalom, queridos, graça e paz, tudo bem? Bom dia. Estamos hoje no nosso 30º dia do propósito do jejum, da nossa oração. E o nosso tema de hoje é moldado para servir a Deus. E o nosso texto, o nosso folheto está aqui, mas faltou o acentinho aqui, ó. Aqui é Jó 10:8. Moldado para servir a Deus. E diz assim, no texto de Jó 10:8: Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Irás agora voltar-te a destruir-me? Lembre-te de que me moldaste com o barro, e agora me farás voltar ao pó. E agora me farás voltar ao pó? Acaso me despejaste como leite e não me coalhaste como queijo? Não me vestiste de pele e carne e não me juntaste com os ossos e tendões? Deste-me a vida e foste bondoso comigo, e na sua providência cuidaste do meu espírito. Irmãos, nós somos moldados por Deus. Deus, ele cuidou de cada detalhe das nossas vidas, né? Ele nos formou, ele já nos preparou, ele já nos desenhou antes mesmo do nosso nascimento físico, antes mesmo de nós virmos ao mundo. O Senhor já tem preparado cada detalhe. O Senhor nos moldou fisicamente, ele nos molda espiritualmente, e se nós nos arrependermos e nos convertermos, ele nos molda, ele molda o nosso caráter. Ele molda a nossa humanidade pecaminosa para nós fazermos a vontade dele. E nós vemos esse texto de Jó aqui, né? Se você for ler todo o livro de Jó, você vai ver ali o diálogo e o questionamento interior de Jó para com Deus. Tentando entender o porquê que ele passava por toda aquela situação, o porquê que ele passava por toda essa luta, essa dor, esse sofrimento, né? E às vezes a gente não é diferente. A gente fica questionando, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô passando por aquilo, né? Por que vem sobre mim as provações, como nós vimos, as tentações, elas acontecem, né? Por que tudo isso vem sobre nós? Porque nós somos moldados por Deus. Nós somos moldados fisicamente, nós estamos sendo moldados moralmente, porque quando você aceita Jesus, ele começa a te moldar moralmente também, né? Ele começa a te trazer para o eixo, o Espírito ele vai te lapidando e te colocando da forma que ele quer, da forma que ele precisa, do jeito que ele quer, do jeito que ele precisa. E esse é o trabalhar de Deus nas nossas vidas, né? Por quê? Porque ele vai nos preparando, vai nos moldando para nós servirmos. Um soldado, né? Alguém que entra para as Forças Armadas, antes dele ir para as suas missões, né? Ele primeiro recebe um treinamento. Ele primeiro recebe instrução. Primeiro ele pratica. Primeiro ele tem que se enquadrar na forma de como um soldado precisa estar equipado, com instrução, com táticas, para depois ir para uma missão. No caso do Senhor não é diferente. O moldar do Senhor, o lapidar do Senhor nas nossas vidas, ele é justamente para nós servirmos a Ele, para nós irmos para a nossa missão. Só que muitas vezes a gente não quer, né? A gente quer ir do nosso jeito. A gente quer ir da nossa forma. A gente quer ir... Hoje em dia as coisas estão muito rápidas. A gente quer tudo tão rápido. A gente não consegue parar para assistir um vídeo de mais de 1 minuto. Passou de 1 minuto, a gente já passa a tela do nosso telefone, do nosso smartphone. Por quê? Porque a gente não está acostumado mais. A gente quer coisa rápida. Você vai pedir uma comida num restaurante, numa lanchonete, passou 10 minutos, você já está agoniado, desesperado, falando que está atrasado. Por quê? Porque nós estamos condicionados a uma rapidez, um imediatismo muito severo. Só que
As coisas de Deus não são assim. O molde de Deus é diferente. Ele nos molda de maneira diferente. A cada um, ele faz de um jeito. Tem gente que demora mais tempo para passar pela moenda, né, pela prensa da azeitona, até a unção sair. Mas tem gente que é mais rápido. Depende muito também do quanto você permite que Deus te molde. O quanto você permite que Deus trabalhe na sua vida. Gente que é mais teimosa, né, bate o pé, reluta. Então o moldar de Deus na vida dela é diferente. O moldar de Deus na vida dessa pessoa, ele não é igual. Por quê? Porque ela é teimosa, ela reluta. Então o barro é mais duro, né? Aqui, como é que fala? Foram as tuas mãos que me formaram, lembra que me moldaste como barro. É um barro mais fácil de trabalhar, tem barro que é facinho de trabalhar em Deus. Né? A pessoa se permite, se lança, Deus trabalha, prepara e vai embora. Agora tem gente que é um barro difícil, é um barro de liga muito complicado, que Deus vai trabalhando, esse barro vai se trincando, esse barro vai se fazendo, e isso vai demorando o propósito, demorando o projeto. Mas o moldar de Deus, ele é importante, né? Nem todo mundo está pronto. Eu não estou pronto, os líderes não estão prontos totalmente, porque o moldar de Deus é até a nossa morte, né? Deus vai nos moldando diariamente. Só que existem aqueles que se permitem mais ser moldados por Deus e se permitem mais estar em posição de molde. Não relutam, não discutem, vivem o propósito de Deus, né? E como é que é a sua vida hoje? Você tem se permitido ser moldado por Deus para servir? Porque Deus está te moldando para servir, para fazer, para realizar. Nós vimos num texto da semana passada, né? Numa grande casa há vasos de honra, há vasos para desonra. Você está sendo moldado para quê? Na verdade, quem está te moldando? Será que é Deus que está moldando a sua moral, o seu caráter, a sua vida espiritual? Ou é o mundo? Ou é o diabo? Ou são as coisas desse mundo? É uma análise que você precisa fazer hoje. Você é moldado por quê? Qual é a forma que você tem se encaixado? Quais são as mãos que têm te lapidado? Porque isso é importante. Se é a mão de Deus que está te lapidando, você será um vaso de honra para um grande propósito. Mas se é a mão do mundo, das coisas do mundo, você será um vaso de desonra. E o seu propósito será morte, pecado, destruição. Então hoje, você precisa fazer muito essa reflexão. Nós precisamos fazer muito essa reflexão. Nós estamos sendo moldados por quem? Para quem? E qual é a finalidade do molde que vai acontecer na minha vida? Eu vou ser um propósito vivo de Deus? Vou dar resultado? Vou gerar frutos? Ou eu não estou me permitindo e não vou viver esse propósito de Deus? Mas uma coisa é certa, nós somos moldados para servir a Deus. Toda a nossa lapidação, todo o nosso direcionamento, toda as nossas provações, tentações, né? A nossa vida cristã em comunidade, em congregar junto com os outros, ser parte do corpo, isso é um molde. A palavra molda a nossa consciência, o Espírito Santo molda o nosso caráter. E nós devemos permitir esse molde para nós servirmos a Deus da maneira que Ele espera. Porque Ele nos moldou do barro, Ele nos revestiu de carne e de pele, pois Ele nos formou antes mesmo de nós nascermos. As mãos dele que nos fizeram. E Ele te fez para servir, para um grande propósito. Então não deixe que o diabo diga o contrário. Você foi formado por Deus para servir em uma grande missão e um grande propósito. Você precisa orar e determinar isso na sua mente, para que todas as vezes que o bombardeio vier, todas as vezes que o diabo vier, você bloqueie isso. Não, eu fui formado por Deus para servir em um grande propósito. Amém? Quero orar por você nessa manhã, para você viver esse dia, esse feriado, né, onde muitos escolheram a carne, você tem escolhido o Espírito. E que Deus te conserve assim. Pai, nós te louvamos nessa manhã, nós te exaltamos, Pai, bendizemos o teu nome.
e te pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor lapide em nós, que o Senhor nos molde, Pai, ao seu caráter. Deus, que o nosso físico, que as nossas emoções, que a nossa moral, que o nosso caráter seja moldado pelo Teu Espírito Santo. Trabalhado, Senhor, para servirmos num grande propósito, para fazermos a Tua obra, Jesus. Deus, aquele que tem relutado, aquele, Senhor, que tem insistido, Pai, aquele que tem sido difícil, Pai. Deus, que ele possa entender, Pai, que esse molde é importante, Jesus, para vivermos uma vida plena aqui na terra e alcançarmos a glória. Então, que possamos ser um barro, Senhor, fácil de trabalhar nas suas mãos, que permite que o Senhor faça o que quer, para que sejamos vaso de honra e não de desonra dentro da grande casa. Guarda o dia dos teus filhos, Senhor, guarda a mente, o coração de cada um, Senhor, o retorno para casa, de onde estiverem, porque amanhã a rotina recomeça, mas que em tudo possamos te glorificar. Eu te louvo nessa manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia, shalom, e seja mudado pelo Espírito de Deus a cada instante.